Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 10. Capítulo 92. O sol se pôs, irradiando uma temperatura extremamente alta e aterradora. O mundo inteiro parecia estar sendo arrastado para o inferno, com chamas escaldantes por toda parte. As roupas dos soldados da marinha, dos agentes da CP e até mesmo de alguns gigantes e dos novos cavaleiros de Deus, cujo aqui não era forte o suficiente, pegaram fogo e queimaram como tochas humanas. No campo de batalha tomado pelas chamas, um jovem espadachim, também afetado pela alta temperatura, tentava freneticamente apagar o fogo em seu corpo enquanto erguia a espada para bloquear o ataque que vinha de sua frente. O jovem espadachim olhou para a garota à sua frente que, mesmo com o corpo inteiro em chamas, rangia os dentes e desferia um ataque desesperado. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. Durante a troca de golpes de agora a pouco, ele já havia percebido. Aquela garota que o procurara para um duelo era fisicamente fraca. Não conhecia nada de Aki e sua habilidade com a espada só podia ser considerada de terceira categoria aos seus olhos. Mas era justamente essa insignificante sereia, mesmo depois de ser cortada e sangrentamente ferida, com as roupas quase completamente manchadas de sangue, quem o havia resistido teimosamente até então. E agora ela estava suportando a dor das chamas ardentes, tentando arrastá-lo para o fundo com ela. Aquilo era completamente inaceitável para a jovem espadachim dragão celestial. Seu corpo estava claramente em chamas, então por que seus olhos ainda estavam tão calmos? As chamas já haviam destruído seus cabelos e a pele de seus braços, então por que a mão que segurava a espada ainda estava tão firme? A dor das chamas ardentes e o ciúme por testemunhar a garota que ele considerava uma espadachim de terceira categoria se sair 100 vezes melhor do que ele haviam turvado a mente do espadachim. A mão que acariciava seu corpo começou a queimar, e os movimentos de sua espada para bloquear os ataques da garota tornaram-se caóticos. Do outro lado da mesa, Kuina sentiu a dor das chamas ardentes e sussurrou para si mesma: Eu acho que consigo aguentar mais um pouco. As roupas que vestia, antes encharcadas de seu próprio sangue, pareciam lhe conceder apenas uma fração de tempo naquele mar de fogo. Embora sua visão estivesse gradualmente embaçada e sua pele completamente carbonizada, ela ainda seguia seu próprio ritmo para atacar. A vado Ichimonji em sua mão, aos poucos, ultrapassava a defesa dele, abrindo ferimento após ferimento em seu corpo. O coração de Kuina estava calmo como água parada. As chamas haviam queimado seus olhos, mas o mundo em sua visão se tornará mais nítido. O olhar de pânico e dor nos olhos do homem, a figura pequena nadando em sua direção através das chamas não muito distantes, tudo estava ao seu alcance. Um instante depois, Kuina sentiu que sua vida parecia ter chegado ao fim. Nesse momento, ela percebeu que a vado Ichimonji em sua mão estava diferente. Embora sua mão tivesse sido destruída pelo fogo, a suavidade com que brandia a espada era muito maior do que antes. Além disso, os movimentos do inimigo, que antes lhe pareciam apenas um tanto descontrolados, agora estavam repletos de brechas. Nesse instante, um sorriso difícil de decifrar surgiu no rosto chamuscado de Kuina. Neste momento, o vencedor está decidido. Kuina sorriu, deixando de lado a vida e a morte. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, respirou fundo o ar escaldante e deu um passo adiante. Sua mão quase carbonizada agarrou a vado Ichimonji, ergueu a espada e desferiu um golpe. O vado Ichimonji cortou a atmosfera repleta de chamas com um som nítido. A postura, a força e a velocidade desse golpe não diferiam dos cortes casuais habituais de Kuina, mas agora ele havia perdido sua antiga fraqueza. Cortou o mar de fogo, abrindo uma grande zona livre de chamas à sua frente. Em meio ao mar de fogo, o pânico no rosto do jovem espadachim transformou-se em uma confusão inabalável. Ele encarou fixamente a katana em sua mão. No segundo seguinte, sob seu olhar confuso, a cara katana quebrou, e metade da lâmina caiu no chão, cravando-se profundamente na terra. Para um espadachim, ter sua lâmina destruída deveria ser algo muito sério, mas o espadachim não demonstrou nenhuma reação. Seus olhos reviraram e o sangue que jorrou de seu corpo envolto em chamas espalhou-se pela terra. Seu corpo caiu para trás, impotente, mergulhando no mar de fogo. Em meio ao inferno carmesim, Kuina ergueu a espada para enxugar o sangue, girou-a num floreio e a embanhou. Então, como se tivesse perdido o último resquício de forças, desabou sobre Uta, que acabará de chegar. Uta olhou para Kuina, que estava morrendo, estendeu a mão para limpar a poeira dos ferimentos em seu rosto e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Você foi ótima, Kuina. Você deu mais um passo na direção que havia imaginado. Isso é incrível. Como se tivesse ouvido a voz de Uta, Kuina respondeu com voz fraca: mas, eu vou morrer. Mesmo assim, o sorriso no rosto de Uta permaneceu. Você se esqueceu de como Lui te salvou naquela época. Você vai se curar logo. Como que em resposta às palavras de Uta, um dossel dourado se estendeu à distância, envolvendo vários campos de batalha de uma só vez. As chamas que cobriam os campos de batalha se dissiparam completamente. Partículas de luz sagrada caíram do céu como chuva, fundindo-se aos corpos de todos os seus aliados. A força vital irrompeu, revertendo seus ferimentos. As feridas de todos os feridos cicatrizaram a uma velocidade visível a olho nu. Fadiga, danos musculares e muito mais dissiparam-se com o surgimento da pálida luz dourada. Essa reviravolta fez com que os rostos dos sobreviventes do lado do governo mundial se enchessem de desespero. Essa mudança repentina chamou a atenção de todos, e eles olharam para a origem do fenômeno. No horizonte, uma figura dourada bateu as asas e subiu aos céus, encontrando o sol que se punha rapidamente de frente. Em seu ataque veloz, uma luz vermelha brilhou nos olhos frios de Lui. A espada das 7 estrelas, firmemente empunhada em sua palma,
crepitou mais uma vez com arcos de eletricidade negros e vermelhos. Ao mesmo tempo, uma pálida luz dourada se espalhou por seu braço, envolvendo a espada revestida do conquistador. Num instante, Louis avançou diretamente em direção ao sol vermelho, e sua figura foi imediatamente refletida nos olhos de Cabanha. Ao ver a figura de Louis, Cabanha ficou primeiro surpreso e depois furioso. Como se atreve? Contudo, Louis ignorou seus gritos. Ele se manifestou rapidamente e apareceu instantaneamente diante dele. A lâmina, envolta em Aqui do Conquistador e no poder da fruta da vida, foi brandida como um raio. Clang! Uma poderosa onda de Aqui do Conquistador irrompeu, rompendo o sol ensanguentado e mudando instantaneamente a face do mundo. Ela atravessou diversos campos de batalha, derrubando soldados sobreviventes ao chão. E Cabanha, que havia recebido o impacto total do golpe revestido do Conquistador, nem sequer teve tempo de emitir um som antes de seus olhos revirarem e ele perder a consciência. A poderosa onda de choque, combinada com os relâmpagos negros e vermelhos, dispersou o ar superaquecido, formando um furacão furioso que varreu toda a ilha. Ele ergueu os destroços dos campos de batalha devastados e os carregou até o horizonte. Fragmentos dispersos do sol caíram como uma densa chuva de meteoritos, como se um planeta estivesse colidindo com a Terra. Cobriram a maior parte da ilha, abrindo crateras terrivelmente profundas e desafiando a compreensão dos moradores da cidade distante. Sovosh! A figura inconsciente caiu de uma altura de várias centenas de metros, espatifando-se diretamente em frente à rocha gigante que Louis havia nivelado. Baque! Louis dobrou as asas e pousou. Limpou o sangue da espada das 7 estrelas e a embanhou. Em seguida, ergueu a mão mais uma vez e invocou sua lança, perfurando o coração de Cabanha e erguendo-o. Então, ele o imobilizou em posição de joelhos diante das asas negras. Entretanto, na Terra Santa, Maria Geoise, numa sala secreta, um Vivricard queimava rapidamente. Ao lado, no local onde outros Vivricards eram guardados, um cartão que deveria estar ali havia desaparecido em algum momento desconhecido. Tum, tum. Nesse instante, uma série de passos, acompanhada pelo aumento do brilho das luzes, aproximou-se lentamente. De quem é esse Vivricard que está queimando? Capítulo 93. O guarda, vestido com armadura e empunhando uma alabarda, como se não acreditasse no que via, levantou a viseira do capacete e olhou novamente para o local onde os Vivricards eram guardados. O cartão que estava queimando agora estava completamente reduzido a cinzas, significando que a pessoa a quem ele correspondia estava completamente morta. Ao ver isso, o guarda sentiu um arrepio na espinha. Sem hesitar, sacou imediatamente um Dendemushi para informar seu superior, Ilha Geir, no campo de batalha devastado. Louis retirou lentamente sua lança, pegou as asas negras e partiu, deixando o corpo de Cabanha ajoelhado diante da rocha gigante. Ele caminhou sem pressa pela terra queimada. Enquanto caminhava, raios de luz dourada se espalhavam das asas em suas costas, misturando-se ao vento caótico. No instante seguinte, uma criatura humanoide nascida do vento deu um passo à frente, pegou o par de asas negras das mãos de Louis e voou em direção ao céu. Então, o olhar de Louis recaiu sobre o espaço subterrâneo onde o gigantesco monumento de pedra estava armazenado. Após um breve momento de reflexão, Louis convocou o protótipo de flugel mais próximo e deu a ordem para mover o Poneglyphoneglyphoneg. De repente, um furacão, carregando fumaça, poeira e ondas de choque, surgiu à distância, levantando os cabelos dourados de Louis. Aquele é o campo de batalha de Helena. Louis virou a cabeça pensativamente, olhando na direção de onde viera o furacão. Devo ir dar uma olhada, disse ele em voz baixa. Após um momento de contemplação, Louis finalmente decidiu ir. Pouco tempo depois, Louis parou na beira de uma praia devastada, repleta de estalactites, cipós e cadáveres de animais gigantes. O que se apresentou diante dele foi um campo de batalha aterrador que ultrapassava a compreensão de uma pessoa comum. Gelo e neve estavam por toda parte, e árvores gigantes cresciam horizontalmente. Toda a praia e o mar próximo estavam novamente congelados sob um clima extremamente frio. No campo de gelo fragmentado, árvores gigantes e cipós verdejantes deslizavam como pitons. Sob o comando do espírito da floresta com crânio de bode, eles avançavam em direção à figura branca de armadura pesada. Em meio às plantas que ocupavam uma grande extensão do campo de gelo, as figuras de bestas gigantes eram vagamente visíveis. E Helena, empunhando seu martelo de guerra, avançou rapidamente, cada passo deixando uma cratera profunda e estilhaçada no campo de gelo sob seus pés. O pesado e gélido martelo de guerra destruidor de mundos foi brandido repetidamente, despedaçando as enormes árvores marrons e transformando-as em lascas de madeira do tamanho da palma da mão, que se espalharam. Ao longe, o crânio de bode, vendo a chegada do principal culpado pela morte de Cabanha e que o sangue novo que ele trouxera parecia ter sido completamente dizimado, não tinha mais intenção de lutar até a morte ali. Ele se posicionou sobre uma flor gigante carnívora e enquanto manipulava as plantas para atacar Helena, moveu-se gradualmente em direção ao mar. E Helena viu isso, e um brilho intenso reluziu nos olhos vermelhos sob sua máscara de gás especial. Ela então ignorou as plantas que avançavam em sua direção vindas de todos os lados, saltou e aterrissou sobre uma trepadeira que se enrolava como uma piton gigante, correndo rapidamente em direção ao seu oponente. Conforme avançava, a baixa temperatura se espalhou novamente, congelando a trepadeira sob seus pés. Ao longe, o crânio de bode viu isso, e uma sombra de escuridão brilhou em seus olhos. Enquanto manipulava as árvores gigantes à beira-mar para formar um navio à vela, ele ergueu a mão e invocou outro grupo de bestas gigantes. Uma a uma, estranhos círculos surgiram do nada, e figuras altas e escuras irromperam deles, atacando Helena que se aproximava. E Helena respirou fundo, e em seguida, desviou-se para o lado para evitar uma garra do tamanho de uma pessoa normal. Depois, quebrou a trepadeira congelada sob seus pés e saltou alto no ar.
Empunhando o martelo de guerra envolto em aqui do armamento com ambas as mãos, mergulhou direto em direção ao crânio de bode. Nesse instante, um par de garras peludas irrompeu de uma trepadeira ainda descongelada. Logo em seguida, um urso de pelagem marrom com dezenas de metros de altura, ergueu-se sobre as patas traseiras, bloqueando o caminho entre Helena e o crânio de cabra, e soltou um rugido aterrador. Apesar do tamanho colossal do urso, sua agilidade não devia ser subestimada. Desde sua aparição até o bloqueio do caminho, tudo aconteceu num instante. O urso gigante abriu sua boca cavernosa, repleta de presas afiadas, e mordeu Helena em cheio. Diante disso, um olhar de irritação brilhou nos olhos vermelhos de Helena. Mais uma vez, ela cobriu seu martelo de guerra com uma fina camada de névoa branca. Com um golpe rápido como um raio, ela golpeou com força a cabeça do urso gigante. Bum! Onde o martelo da Guerra Fria encontrou a carne, uma luz branca explodiu instantaneamente, lançando o urso gigante de dezenas de metros de altura pelos ares. A parte superior do corpo do urso voador ficou branca devido à baixa temperatura explosiva. Então inúmeras rachaduras surgiram do nada, e ele explodiu violentamente, transformando-se em incontáveis blocos de gelo que se espalharam como granizo. O crânio de cabra viu isso e inconscientemente estendeu uma trepadeira atrás de si, enrolou-a no mastro do navio e se puxou rapidamente para trás. Em um instante, ele havia se distanciado novamente de Helena. No entanto, no segundo seguinte, sua expressão mudou drasticamente. Ele cortou proativamente o cipó que o prendia ao navio, fazendo-o cair na beira da praia. Na proa do navio, uma figura vestida com uma pesada armadura dourada e vermelha, empunhando uma espada em uma das mãos, surgiu de repente e o observava em silêncio. Ao ver isso, o crânio de bode ficou imediatamente coberto de suor frio. Se não tivesse avistado Louis em sua visão periférica e tivesse entrado direto no navio, certamente estaria morto. Nem mesmo Cabanha havia escapado. Ele não achava que seria uma exceção. Mas sua situação atual não era muito melhor. Ele estava preso em um ataque de pinça. No fim, ele optou por se virar e encarar a figura branca que o atacava por trás. Ele ouvirá falar da velocidade de Louis. Não adiantava correr. A única maneira era primeiro derrotar aquele Oni mais fraco e depois tentar ganhar tempo. Em meio à chuva de granizo, a figura de Helena desceu rapidamente, suas pernas batendo pesadamente sobre uma flor carnívora que a atacava. Bum! A gigantesca flor devoradora de homens foi instantaneamente esmagada contra o campo de gelo por Helena. O impacto massivo, com sua força intacta, estilhaçou a geleira em um raio de 100 metros, e à distância, quebrou as vinhas congeladas. Sob o enorme recuo, Helena saltou novamente, transformando-se em um raio de luz branca que voou rente ao chão. Acompanhada por um assobio penetrante, ela avançou diretamente em direção ao crânio de cabra na beira da praia. O crânio de bode mobilizou as raízes das plantas espalhadas pelo campo de batalha, envolvendo sua forma espiritual em camadas sucessivas. Em seguida, fundiu sua forma espiritual a elas, formando um gigante com centenas de metros de altura, composto inteiramente de plantas. Semelhante a um usuário de Akuma no Mi do tipologia. O grande poder da natureza. Uma espécie tão insignificante e inferior como a sua não tem a menor chance contra ele. Esse movimento permitiu que o crânio de bode se elementalizasse, transformando seu corpo em plantas e se movendo rapidamente entre as várias partes do corpo do gigante. Seu poder de ataque era imenso, e ele também possuía grande capacidade de sobrevivência. O Aki do armamento podia atingir seu corpo real, mas era preciso encontrá-lo, movendo-se rapidamente dentro do homem-árvore sem costura, primeiro. A isso, Helena deu a resposta mais direta. Uma tempestade girava em torno de Helena, que havia se transformado em sua forma bestial, rodopiando rapidamente. Gelo e neve se acumularam, formando uma nevasca que obscurecia o céu e a envolvia. A furiosa nevasca avançava em direção à gigante de centenas de metros de altura, como se fosse engoli-la e congelá-la no lugar. O crânio de bode viu isso e, em completo contraste com suas palavras arrogantes de agora há pouco, elevou sua vigilância ao extremo. Em seu Aki da observação, a aura do Oni na tempestade se tornou ainda mais perigosa. No instante seguinte, ele manipulou uma mão gigante e, guiado por seu Aki da observação, a lançou com a força de um furacão em direção a Helena na nevasca. Nesse instante, uma mão gigante de gelo e neve, idêntica em aparência ao braço de uma mulher, porém descomunal em tamanho, emanando da tempestade uma lança forjada em gelo, mas envolta em uma névoa cinzenta e sinistra. A lança atravessou o peito do gigante, perfurando seu corpo enorme e fazendo-o cambalear para trás. Logo em seguida, uma figura de tamanho igualmente impressionante emergiu da tempestade. Seu corpo era inteiramente forjado em gelo e neve. Sua metade inferior era o corpo translúcido de um cervo, e sua metade superior tinha a aparência de uma mulher humana totalmente blindada. E Helena, em sua forma bestial, estava empoleirada no alto da formação de gelo e neve, idêntica à sua própria aparência. Uma voz arrepiante vinha de debaixo de seu crânio branco como osso. O servo da murchidão. Louis ficou momentaneamente atordoado. Ele nunca tinha visto Helena usar esse golpe. Mas essa técnica de usar sua habilidade em sua forma bestial para se tornar ainda maior, lhe deu uma estranha sensação de déjà vu. Como isso é possível? O crânio de cabra perfurado sentiu uma dor aguda no peito, como se seu próprio peito tivesse sido realmente perfurado. Ela claramente não me atingiu fisicamente? Ele suportou a dor aguda e manipulou as plantas de seu corpo para arrancar a lança forjada em cristal, atacando novamente.
Um braço gigante transformou-se em uma trepadeira e com um estrondo sônico aterrador, chicoteou em direção ao monstro de cristal meio humano, meio cervo. Contudo, o cervo da multidão, com todo o corpo translúcido e irradiando um frio cortante, pareceu não perceber o ataque. Avançou sobre suas 4 patas e com a parte superior do corpo semelhante à de uma valquíria, brandiu a lança, envolta em uma névoa cinzenta, que se chocou contra a forma maciça do gigante. No instante seguinte, a trepadeira que havia rompido a barreira do som congelou com o frio cortante que envolvia o cervo, estilhaçando-se no ar e espalhando-se por toda parte. Uma dor intensa percorreu instantaneamente todo o corpo do crânio de cabra, fazendo-o sentir a dor de um braço decepado. Essa pessoa, ela pode realmente me ferir através desses cipós. A expressão do crânio de cabra mudou drasticamente. Subconscientemente, ele queria dissipar aquela forma gigante para reduzir a possibilidade de ferimentos. No mar, Luiz sentiu o furacão gerado pela colisão, e um lampejo de compreensão cruzou seus olhos. Ele sabia o que era aquela névoa cinzenta que se enrolava em torno da lança de Helena. Era a maldição da bruxaria do Vendigo, uma habilidade que tinha como alvo específico a alma. No instante seguinte, o crânio de cabra controlou todas as raízes e trepadeiras de seu corpo para explodirem, encolhendo, mas Helena, que estava em vantagem, não lhe deu essa chance. A temperatura extremamente baixa se espalhou, cobrindo seu corpo com uma camada de gelo duro e impedindo de se separar. Então ela aproveitou a oportunidade e com determinação implacável, empunhou a lança imbuída do poder da feitiçaria e a atravessou pela cabeça do gigante feito de plantas. O crânio de bode, com sua resistência e aqui bastante debilitados, foi completamente incapaz de impedir que o poder da maldição da bruxaria o atingisse. Ele só pôde observar furioso tudo acontecer. Pul! Ouviu-se um som fraco e a chama de sua alma se extinguiu. Os olhos do crânio de bode perderam o brilho e seu corpo retornou à sua forma humana envelhecida. Rachadura! O cristal de gelo se estilhaçou. Um corpo que ainda não havia perdido o calor caiu em meio a inúmeras raízes e cipós, espatifando-se pesadamente sobre a dura camada de gelo. Então, o servo da multidão, forjado em cristal, desintegrou-se gradualmente. E Helena, que havia retornado à sua forma humana, desceu sobre os blocos de gelo que caíam e finalmente pousou firmemente no chão. E Helena golpeou o campo de gelo com seu martelo de guerra destruidor de mundos, ergueu levemente a cabeça e seu olhar profundo se perdeu na distância. Atrás dela, blocos gigantes de gelo caíam continuamente e a névoa congelante que preenchia o céu, levantada pelo impacto, se espalhava. Ao ver Louis caminhando em sua direção, Helena reuniu seus pensamentos, tirou sua máscara de gás especial e lhe deu um sorriso gentil. Como foi? Muito forte. Louis retribuiu o sorriso de Helena, não economizando em seus elogios. Nesse instante, um relâmpago surgiu e a figura alta, com 2 asas, materializou-se diante deles. E Helena ficou surpresa por um momento, depois perguntou: Arcordon, você já lidou com aquele que você tirou de mim? Arcordon assentiu com a cabeça. Ele ergueu uma katana para que os dois vissem e disse em tom leve: nem todos nos Cavaleiros de Deus têm força para enfrentar um monstro de alto nível. Aquele velho com a máscara de gás era mais ou menos. Dito isso, Arcordon olhou para a terra severamente danificada não muito longe dali e não pôde deixar de estalar a língua. Louis, seu parceiro é realmente incrível. Aquele que eu matei não tinha esse tipo de poder destrutivo. Diante disso, Louis assentiu com a cabeça. Ela é uma parceira pela qual eu estava disposto a esperar 2 anos. A força é apenas uma de suas vantagens insignificantes. Nesse instante, Uta, puxando Kuina vestida com um uniforme militar, apareceu diante deles com um sorriso. O grupo olhou para a vestimenta de Kuina e suas expressões mudaram sutilmente. Se bem se lembravam, aquele parecia ser o estilo de uniforme dos Cavaleiros de Deus. Diante disso, Kuina pareceu um pouco estranha e explicou com uma expressão peculiar. Encontrei isso nos destroços daqueles navios à vela. O grupo ouviu isso, sorriu e não disse nada. Tum, tum. Com uma série de passos pesados, os gigantes, liderados por Dor e Broj, também chegaram com sorrisos heróicos. Cabababababa. Gia. Irmãozinho Louis, você é realmente capaz. Há muitos anos que não víamos um nível de poder como este. Há mais de 100 anos, nas profundezas do Novo Mundo, parece que apenas uma pessoa possuía esse tipo de força. Diante disso, Louis olhou para eles e respondeu secamente: este nível é apenas o suficiente para se qualificar para o grande evento sem precedentes do futuro. Então, Louis olhou para o Avan que descia rapidamente. Vamos embora. Já que cortamos as garras do governo mundial, não há razão para ficarmos aqui por mais tempo. Dito isso, Louis se virou e entrou pelo portão entreaberto. Os outros viram e o seguiram sem hesitar. Só depois que a ilha Geir desapareceu de sua vista, o gigante com o capacete de chifres, como se tivesse se lembrado de algo, perguntou inconscientemente: aqueles moradores, depois que partirmos, serão silenciados pelo governo mundial novamente? Diante disso, Uta, que estava sentada no ombro de Louis, acenou com a mão desplicentemente. Eu pedi para os ciborgues lembrá-los. Eu disse a eles que tinham acabado de passar por um booster call e que deveriam deixar a ilha Geir o mais rápido possível e viver no anonimato. Pouco tempo depois, em uma região selvagem da ilha Geir, 4 círculos misteriosos contendo padrões geométricos surgiram do nada. 4 figuras completamente cobertas por mantos negros materializaram-se lentamente na ilha devastada. Um velho de cabelos grisalhos com a barba e o cabelo penteados em forma de meia-lua, apoiou uma das mãos no punho do sabre e examinou os arredores. Depois de um longo tempo, franziu ligeiramente a testa. Chegamos tarde demais? Ao lado dele, um jovem ruivo de cabelos presos em um rabo de cavalo curto olhava para o cadáver ajoelhado não muito longe dali, um lampejo de insatisfação brilhando em seus olhos. Um bando de lixo. Capítulo 94. Dentro da caverna de nuvens de Avan, Louis virou a cabeça para olhar na direção da ilha Geir, com um toque de confusão nos olhos.
Pensar que eles conseguiram teletransportar 4 pessoas para cá tão rapidamente, e todas elas são figuras poderosas raramente vistas no mar? Os dragões celestiais não precisam de coordenadas para se teletransportar? O último grupo a desembarcar na ilha já havia definido as coordenadas com antecedência. Mas logo, Louis conteve seus pensamentos e se virou para caminhar em direção aos outros, que estavam reunidos e se preparando para um banquete. Ao se virar, Louis, através de sua conexão com sua espécie fantástica, deu uma ordem à água natural que sempre o seguia sob a Vâin. Vire-se, vá para o outro lado da ilha e entregue um grande presente aos dragões celestiais. Depois, faça um desvio e nos alcance por outra direção. No instante seguinte, a água natural mudou de rumo, seguindo para o outro lado da ilha. Após isso, um sorriso pensativo surgiu nos lábios de Louis. Ilha Jair. Diversas figuras encapuzadas se reuniram em uma área devastada pelas chamas, carregando cadáver após cadáver. O comandante dos Cavaleiros de Deus, São Figar Langarlin, ajoelhou-se no chão, examinando cuidadosamente os numerosos ferimentos no corpo de Cabanha. Nesse instante, uma voz feminina envelhecida soou atrás dele. Apenas uma parte dos corpos dos novos sangues foi recuperada. 1 ou 2 ainda estão desaparecidos. Um foi atingido no fogo cruzado de Cabanha e morto pelo espadachim. Os corpos dos outros foram gravemente queimados e precisam ser levados de volta à Terra Santa para determinar a causa específica de suas mortes. Além disso, a grande maioria dos fuzileiros navais que estavam realizando a Operação Booster Call está desaparecida. Pouco mais de 2.000 corpos foram encontrados no campo de batalha. Com base nos vestígios de combate deixados para trás, foi obra de gigantes. A senhora idosa de capa explicou que o campo de batalha estava muito danificado para que fosse possível obter informações mais detalhadas em pouco tempo. Garlin ouviu isso, com um toque de confusão nos olhos. Gigantes. Se bem se lembrava, Cabanha parecia ter capturado vários gigantes no Mar do Oeste. Eles deveriam ser entregues a um dos novos sangues que ele favorecia, para serem usados como escravos de combate. Após receber suas próprias ordens, Cabanha trouxe esses escravos diretamente para cá. Um instante depois, ele falou lentamente. Então, existe a possibilidade de que esse incidente tenha começado por causa dos gigantes. Então, outra figura depositou lentamente um corpo sem ferimentos fatais visíveis e disse pensativamente, sua morte é muito estranha. Não há ferimentos fatais em seu corpo, mas ele está de fato morto. Aquele campo de batalha também apresenta vestígios de congelamento. Era um usuário de habilidade de controle do gelo. Nesse instante, o jovem ruivo com um pouco de barba por fazer pronunciou friamente 2 palavras, espadachim e eletricidade. Garlin ficou em silêncio por um momento, depois levantou-se lentamente e falou com um tom inquestionável. Gigantes congelamento, um meio de matar sem deixar ferimentos e um espadachim que pode liberar eletricidade. Contanto que uma combinação como essa apareça no mar, podemos confirmar quem são os culpados por este incidente. As 2 senhoras idosas ouviram isso, trocaram olhares e assentiram com a cabeça. Ficaremos de olho. Dito isso, os 2 se viraram e caminharam em direção à cidade ainda em chamas, preparando-se para coletar qualquer informação possível dos moradores que ainda não haviam fugido. Depois que os 2 saíram, Garlin se virou para olhar para o jovem ruivo, que tinha uma das mãos no punho do sabre, e instruiu, Shamrock, venha comigo. Dito isso, Garlin se virou e saiu, procurando no campo de batalha devastado a enorme caverna mencionada no relatório. O jovem chamado Shamrock não respondeu, mas o seguiu em silêncio. Logo, os 2 chegaram à caverna, que se tornará ainda mais visível, e viram as coisas mencionadas no relatório. Dentro da enorme caverna, ambos examinaram impassíveis a estátua de Nika, que havia sido quase totalmente destruída pelos tremores secundários da batalha. Shamrock, destrua-o. Deixando essa frase para trás, Garlin se virou e caminhou mais para dentro da caverna. Brilhante. Shamrock desembainhou seu sabre com cuidado. Um golpe certeiro passou velozmente, destruindo instantaneamente a estátua semi-destruída. Nesse instante, um alvoroço à distância chamou a atenção de Shamrock. Ele franziu a testa, saltou para fora e se virou na direção do barulho. No segundo seguinte, uma sutil mudança tomou conta de sua expressão. No distante mar azul, um tsunami gigantesco devastava a região, avançando em direção à ilha Jair. Logo, o rosto de Shamrock recuperou a calma, um lampejo de compreensão em seus olhos. Entendo, pensou ele. Então, a Booster Call ficou com apenas 3 navios e 2.000 homens por causa do impacto de um tsunami dessa magnitude? Na cidade distante, uma figura quase completamente envolta em um manto estava parada na rua. Ela jogou casualmente um homem de meia-idade, ensanguentado e inconsciente, dentro de uma casa em chamas. Virou-se e caminhou em direção ao campo de batalha, ignorando completamente os olhares aterrorizados e desesperados que a observavam não muito longe. Uma expressão pensativa surgiu no rosto escondido sob o capuz. Um Booster Call mulheres com asas brancas na cintura e, de repente, ela parou. Olhou abruptamente para o céu à sua frente e disse inconscientemente, um tsunami? Toque, toque. Garlin voltou para fora e olhando para o tsunami que gradualmente encobria o céu, disse secamente, então fomos enganados. No instante seguinte, ele desembainhou lentamente o magnífico sabre da cintura e encarou de frente o tsunami que se abatia sobre ele. Entretanto, Quartel-General da Marinha, Marineford. Centro de Comunicações do Quartel-General da Marinha. A atmosfera originalmente solene havia desaparecido em algum momento desconhecido, substituída por uma sensação estranha e opressiva, como a calmaria antes da tempestade. Todos os navios de guerra que executam o Booster Call foram contatados? Nesse momento, o rosto de Sengoku estava extremamente contorcido. Era visível sua inquietação.
Desde que receberá a ordem de apoio dos 5 anciãos, seus nervos estavam à flor da pele. Ele precisava saber o que havia acontecido na Ilha Geir, mas não conseguirá contatar a frota enviada para executar o Booster Call, o que lhe causava uma enorme dor de cabeça. Em frente a Sengoku, um soldado com uniforme da marinha e fones de ouvido suava profusamente, tentando ajustar os canais do Denden Moshi repetidamente. Diante do interrogatório extremamente estressante do almirante da frota, o soldado se preparou e respondeu, reportando almirante da frota, ainda sem contato. O coração de Sengoku afundou. Ele não entendia. Por que essa simples missão de alerta máximo receberia ordens de apoio direto dos 5 anciãos? Por que uma poderosa formação de 5 vice-almirantes perderia contato tão repentinamente? Que tipo de ataque surpresa poderia ter ocorrido para que nenhuma dos 10 navios de guerra conseguisse enviar um sinal de socorro? Essa série de perguntas perturbou Sengoku, deixando-o extremamente agitado. Após se obrigar a se acalmar, Sengoku olhou para seu ajudante, que também suava profusamente, e perguntou: os navios de guerra de apoio já foram enviados? O ajudante o ouviu e respondeu solenemente, apresentando-me, almirante da frota. Todos os fuzileiros navais dos ramos próximos foram mobilizados. Se não houver surpresas, eles devem chegar à ilha onde a operação Booster Call está sendo realizada em breve. Nesse instante, um dos comunicadores se levantou e saudou Sengoku, reportando, almirante da frota. Recebemos uma mensagem da frota de apoio. Eles encontraram um super tsunami extremamente raro e estão tomando medidas evasivas. Capítulo 95. Um tsunami? Inconscientemente, Sengoku repetiu a palavra. No instante seguinte, mergulhou em profunda reflexão. Reconsiderou a possibilidade de 10 navios de guerra da classe Booster Call terem sido destruídos por um único tsunami. No fim, ele chegou a uma conclusão. A possibilidade era extremamente alta. Não era incomum que uma frota inteira fosse destruída por desastres naturais como tempestades, erupções vulcânicas submarinas ou tsunamis. Então, por que Sengoku acreditava que o tsunami fazia parte do ataque? Porque ele sabia que um desastre natural dessa magnitude, mesmo na segunda metade da Grand Line, não ocorreria sem aviso prévio. Se fosse um desastre natural com a habilidade dos navegadores nos 10 navios de guerra, eles certamente poderiam ter previsto um tsunami capaz de destruir a frota com antecedência. Cada navio de guerra do quartel-general da Marinha estava equipado com navegadores excepcionais, formados em academias especializadas no ensino de conhecimentos de navegação, tendo estudado o conhecimento náutico acumulado pelo governo mundial ao longo de 800 anos. Seu nível de habilidade era muito superior ao dos navegadores de muitas tripulações piratas. Era absolutamente impossível que não tivessem percebido um desastre natural iminente. Portanto, Sengoku concluiu que o tsunami também fazia parte desse ataque. Continuem monitorando. Após proferir essa frase, Sengoku pegou o Denden Mushi usado para contatar os 5 anciãos e saiu do centro de comunicações. Tarde da noite, em uma ilha deserta em algum lugar na primeira metade da Grand Line, uma enorme fogueira foi acesa, iluminando os arredores e refletindo na superfície cintilante do mar, parecendo ouro submerso no fundo do oceano, incomparavelmente deslumbrante. Um a um gigantes com uma altura média superior a 10 metros sentaram-se de pernas cruzadas na praia, em frente a figuras incomparavelmente pequenas em comparação. O gigante Goldberg, que parecia robusto e usava um capacete com chifres, curvou seu corpo maciço e olhou para Louis e os outros com um largo sorriso. Então, o que vocês acham deste prato especial de Elbaf? A isso Helena, que havia sido responsável pela cozinha durante todo esse tempo, teceu os maiores elogios sem hesitar. Está delicioso. O sabor desta comida é muito diferente do seu estilo aparentemente mais rústico. Ao lado de Louis, Uta arrancou um pedaço de carne da perna de uma besta gigante e o colocou na boca. No segundo seguinte, seus olhos ametistas se estreitaram em forma de crescente e um sorriso feliz surgiu em seu rosto. Depois de engolir a comida, Uta fez um sinal de positivo para Goldberg. Ao ver isso, Goldberg levantou a mão, coçou a cabeça e deu uma gargalhada. Claro! Eu fui aluno do melhor chefe de Elbaf, o Sr. Pansifry. Embora eu ainda não domine sua culinária vulcânica característica, ainda sou um chefe raro e excepcional em Elbaf. Louis ouviu as palavras culinária vulcânica e ficou pensativo. Ele sentiu que já tinha ouvido esse termo em algum lugar antes. Não muito longe dali, Dor e Broj se entreolharam e sorriram. A culinária vulcânica do Fry? Faz 100 anos que não a provamos, não é? Faz muito tempo que não vemos aquele cara, o Fry. Nesse instante, a Judin tirou lentamente o capacete. Após respirar fundo, disse a Dor e Broj, Capitão Dor e Capitão Broj. Lord Orly morreu pelas mãos de Charlotte Linlin. O rei e Elbaf precisam de vocês dois agora. Por favor, retornem a Elbaf. Os olhos de Ajudin fitaram os dos dois capitães gigantes, sem medo. À luz da fogueira, Ajudin contou aos dois lendários capitães tudo sobre a atual situação difícil da raça dos gigantes. Seu próprio meio-irmão, Loki, agora causava estragos em Elbaf. O outro gigante herói sobrevivente estava velho e frágil. Ele próprio havia partido para o mar com seus amigos para se fortalecer, o que levou a esse encontro. No momento, apenas Dor e Broj poderiam deter as ações de Loki. Gerd, Rod e os outros ouviram isso e expressões de dor apareceram em seus rostos. Diante disso, Dor e Broj pousaram lentamente a comida e trocaram olhares novamente. Seus rostos se tornaram pesados e suas vozes graves. Será que Elbaf realmente chegou a esse ponto? Parece que teremos que voltar atrás, antecipando o cronograma. Dor levantou-se lentamente e pegou sua espada. Do outro lado da mesa, Broj também pegou seu machado gigante. Os olhos de Uta se arregalaram. Dor e Broj vão começar o duelo de novo, disse ela inconscientemente.
Um pensamento semelhante surgiu na mente de Kuina. Contudo, os dois fizeram algo que ninguém esperava. A espada grande e o machado gigante bateram levemente um contra o outro acima da fogueira, produzindo um som nítido. Então, sorrisos surgiram nos rostos dos dois gigantes, e suas vozes heroicas ecoaram nos ouvidos de todos. Nesse caso, a batalha de quase 100 anos termina neste momento. Voltaremos a Elbaf e resolveremos tudo isso. No segundo seguinte, os olhares dos dois gigantes se encontraram sobre a fogueira, e eles gritaram. E então, você e eu teremos outro duelo até a morte. Somente o vencedor poderá ressuscitar os piratas guerreiros gigantes e voltar ao mar. Assim que as palavras foram ditas, todos congelaram. Louis os ouviu, ficou surpreso por um instante, e então um sorriso cúmplice surgiu em seu rosto. Ele sabia que as coisas acabariam assim. Só não sabia se, depois de conseguirem isso, eles acabariam lutando por mais 100 anos em Elbaf. Mas, ressuscitar os piratas guerreiros gigantes? Uma expressão pensativa surgiu no rosto de Louis. Parece que há dois gigantes em Enies Lobby que foram enganados e colocados para guardar o portão por muito tempo. Kashi e Oimo. Eles foram capturados pela marinha depois de partirem para o mar em busca de Dor e Broge e foram enganados para guardar os portões de Enies Lobby. Ao pensar nisso, o olhar de Louis foi gradualmente se tornando profundo. Não muito longe dali, um semblante de alívio surgiu nos rostos dos gigantes liderados por Ajudin. No segundo seguinte, todos ergueram suas taças e comemoraram. Após os aplausos dos gigantes, Louis pousou lentamente a comida e disse dois nomes. Kashi, Oimo. Você se lembra desses nomes? Os nomes familiares fizeram Dor e Broge estremecerem. São nossos companheiros de tripulação? Perguntaram inconscientemente. Vocês os viram? Ajudin e os outros também olharam para Louis com grande curiosidade, perguntando-se como ele sabia os nomes de dois gigantes que estavam desaparecidos havia 50 anos. Diante disso, Louis falou em voz grave, contando-lhes tudo o que sabia. Eles foram capturados pelo governo mundial. O governo mundial alegou que vocês dois haviam sido capturados e presos em Impel Down. Então, usando vocês, que na verdade não estavam em Impel Down como moeda de troca, eles enganaram Kashi e Oimo para que guardassem os portões de Enies Lobby. Pelo que parece, eles estão esperando em vão em Enies Lobby há 50 anos. Ao ouvir suas palavras, Ajudin e os outros ficaram incrédulos. Dor e Broge abaixaram a cabeça, com os rostos mergulhados na sombra. Enganados para guardar os portões. 50 anos desperdiçados por nossa causa. O ar tornou-se opressivo naquele instante. As lendas de Elbaf não conseguiram conter sua fúria. Uma aura aterradora e perigosa emanava de seus corpos, fazendo tremer de medo as bestas gigantescas nas profundezas da ilha deserta. Após um longo tempo, os dois ergueram a cabeça, um após o outro, revelando dois rostos incomparavelmente furiosos à luz da fogueira. Você realmente fez isso agora? Governo Mundial. Capítulo 96. Clang, Bak. A pesada espada e o machado gigante foram cravados na praia, fazendo toda a costa tremer e a enorme fogueira balançar. Dor e Broge ajoelharam-se no chão, abaixando seus corpos enormes para olhar para Louis. Louis, você poderia nos fazer mais um favor? Atacar Enies Lobby? Louis estava na beira da fogueira, a luz do fogo iluminando seu rosto sorridente. Broge sorriu, revelando duas fileiras de dentes brancos e grandes. Vocês não precisam lutar. Apenas nos levem até lá e depois nos busquem quando estivermos com nossos homens e já tivermos ido embora. Um sorriso heróico surgiu no rosto de Dor, mas as palavras que saíram de sua boca foram arrepiantes. Não se preocupe, faremos o possível para garantir que não haja testemunhas. Louis acenou com a mão desplicentemente e riu. Já passei da fase de precisar me esconder do governo mundial para ficar mais forte. A isso Louis indicou que não havia necessidade de ocultação, pois era impossível se esconder de qualquer maneira. O que aconteceu na ilha Geir há pouco tempo não poderia ser mantido em segredo por muito tempo. Enquanto Louis e seu grupo estivessem ativos nos mares, eles acabariam sendo identificados como os culpados pelo incidente. Todos dizem que o governo mundial é maligno, mas ninguém jamais disse que o governo mundial é fraco. O fato de esse regime ter conseguido sobreviver por 800 anos sob tamanha pressão fala por si só. Louis olhou para os dois gigantes com suas expressões complexas e disse com um sorriso: esta noite, vocês dois podem descansar bem em Avain. Já era tarde da noite e os dois capitães gigantes dormiam profundamente na caverna das nuvens. Mas para os gigantes mais jovens, a excitação e a agitação em seus corações tornavam o sono quase impossível. Os jovens gigantes, liderados por Ajudin, não conseguiam conter a empolgação. Preocupados em perturbar Louis e os outros que os haviam ajudado, saíram de Avain e sentaram-se na nuvem, sentindo os fios de névoa passarem por seus corpos. Seja pelo frio da altitude ou pela purificação de suas almas ao contemplar o céu estrelado, eles gradualmente se acalmaram. Após conhecerem o poderoso Louis e seu grupo, e encontrarem os dois lendários capitães de Elbaf, a pressão que há muito tempo envolvia seus corações foi aliviada. Os dois capitães estão prestes a retornar, e os piratas guerreiros gigantes logo serão revividos. Parece que o único sonho que me resta é me tornar o rei de todos os gigantes. Ajudin olhou para o céu estrelado e murmurou para si mesmo. Ao lado dele, Gerd, com seus cabelos loiros, figura esbelta e roupas ousadas e reveladoras, disse com um sorriso: foi justamente porque você tem um sonho assim que nos dispusemos a vir ao mundo com você. Goldberg, com seu capacete com chifres e figura aparentemente muito robusta, deu um tapinha no ombro de Ajudin. Tudo foi dito sem palavras.
O navegador, Hold, também mudou seu estilo habitual, com um olhar nostálgico no rosto. Ainda me lembro, naquela época, eu era isolado pelas outras crianças porque ficava obcecado com cartas náuticas o dia todo. Mas você elogiava as cartas que eu desenhava e estava disposto a ser meu amigo. A Judin virou a cabeça, com uma expressão estranha no rosto. Você ainda se lembra disso? Hold ficou surpresa e depois um pouco irritada. Como pude esquecer uma coisa dessas? Nesse instante, Jed deu um tapinha na cabeça de Hold com o cabo do machado. Fique quieta, disse ela, irritada. Não perturbe Louis e os outros. Sim. Hold segurou a cabeça e gemeu baixinho. A Judin ignorou a cena diante de si e observou em silêncio o sol, que subia gradualmente com o brilho da manhã. Então, lembrou-se da figura dourada que vira voando no céu, no campo de batalha, e comentou com admiração, Louis é deslumbrante e poderoso. Quando eu atingir esse nível, talvez eu consiga realizar meu sonho, unir todas as nações gigantes e me tornar o rei gigante. Os outros ficaram surpresos, mas depois assentiram em concordância. De fato, Louis é muito mais forte do que os dois capitães. Isso é algo que até eles admitiram. Poder inimaginável. Provavelmente não há muitos nas profundezas do Novo Mundo que possam se igualar a ele, certo? A Judin sentiu o calor do sol da manhã em seu corpo e lentamente se levantou, com o olhar firme e a voz resoluta. Um dia, eu também possuirei tal poder. E com esse poder, me tornarei o rei de todos os gigantes. Nesse instante, a voz de Louis soou repentinamente por trás dos gigantes. O rei dos gigantes? Um ideal muito grandioso. O grupo ficou surpreso, mas inconscientemente se virou para olhar. Louis, que havia tirado a armadura e vestido roupas casuais, caminhava lentamente em direção a eles na Ilha Nuvem. O sol da manhã brilhava em seu corpo, tingindo-o com um leve brilho sagrado. Diante das palavras de Louis, o guerreiro de Elbaf, a Judin, não demonstrou constrangimento, mas assentiu com uma expressão solene. É verdade. Um dia, isso se tornará realidade. Os olhos de Louis percorreram os rostos dos outros gigantes, captando a aprovação estampada em suas expressões. Vocês também acham isso? Os outros assentiram sem hesitar. Ele terá sucesso. Se eu não pensasse assim, não teria saído com ele em primeiro lugar. Entendo. Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. Ele então se virou e olhou significativamente para Judin. Nesse caso, você gostaria de se juntar à minha tripulação e vivenciar mais batalhas? Cada passo que dou é acompanhado por guerras consideravelmente trágicas. Se você conseguir sobreviver, acredito que se tornará mais forte a um nível que nem sequer consegue imaginar agora. E minha habilidade pode minimizar o risco de morte dos meus parceiros. Se você quer se tornar mais forte, não há lugar mais adequado do que aqui. Ao ouvir isso, a Judin ficou um pouco mais complexo com a sua expressão. Uma existência como a sua. Será que você teria alguma utilidade para o nosso poder relativamente insignificante? Diante disso, Louis balançou a cabeça. Existem muitas pessoas fortes no mundo, e inúmeras outras mais fortes do que vocês. Mas existem pouquíssimas pessoas tão francas e bondosas quanto vocês, gigantes. Ninguém é mais adequado para ser amigo e parceiro do que vocês, gigantes. Além disso, o rei dos gigantes não é uma pessoa insignificante. A 10.000 metros de altitude, Louis era banhado pelo sol da manhã, deixando o vento frio levantar as mechas de seus cabelos dourados e as penas de suas asas impecáveis. Diante dos olhares de Judin e dos outros, Louis estendeu a mão e com um sorriso transmitiu sua sinceridade. Por um instante, Jed, Goldberg e Hold se voltaram para Judin, aguardando sua decisão. A Judin olhou para o deslumbrante Louis, com uma sensação de atordoamento no coração. Era como se uma voz lhe dissesse para aceitar o convite. No fim, a Judin seguiu o chamado do seu coração. Ajoelhou-se, estendeu a sua mão enorme e segurou a mão relativamente pequena de Louis. Nesse caso, nós 4 confiaremos nossas vidas às suas mãos. Bem-vindos a bordo, meus parceiros. Meio-dia. O sol brilhava sobre a van em. Sua sombra se estendia diretamente sobre Enies Lobby. Uma a uma, sombras gigantescas desceram do céu. Impulsionadas pelo vento, elas pousaram firmemente na cidade, na ilha principal de Enies Lobby. Bum! Embora contassem com a ajuda do vento, o peso descomunal dos gigantes ao caírem no chão ainda causou considerável comoção na ilha. Em meio à fumaça e poeira geradas pelo impacto, diversas figuras com o dobro da altura das casas, permaneciam de pé com suas armas em punho. Em meio à fumaça densa, pares de olhos, brilhando com uma luz vermelha arrepiante, cintilavam. Frio e aterrador, como se anunciasse a morte. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 97. Um estrondo e tremor imensos varreram toda a ilha. Imediatamente depois, um alarme ensurdecedor rasgou o céu, fazendo com que os rostos de todos os soldados ali estacionados mudassem de cor. Um a um, soldados da marinha e agentes do governo, armas em punho, emergiram dos prédios e, seguindo rotas específicas, correram em direção à fonte do som e da vibração. Em meio à fumaça e poeira que obscureciam o céu, olhares carmesins cintilavam e sombras imensas eram vagamente visíveis. No segundo seguinte, uma arma gigantesca, repleta de fúria infinita, rasgou a fumaça e emergiu, caindo com estrondo onde os soldados estavam reunidos. Bum! Num instante, toda a passagem desmoronou juntamente com os edifícios circundantes, transformando-se em escombros. Um a um, soldados e agentes foram arremessados pela onda de choque em meio a gritos, tossindo sangue que caía do céu. Nesse instante, uma mão gigantesca emergiu da fumaça e da poeira, afastando-as com um gesto e revelando diversas figuras imponentes aos soldados restantes.
Um grupo de gigantes, cada um com mais de 10 metros de altura e exalando uma aura imponente, estava em meio aos prédios desmoronados, brandindo suas armas gigantescas para demolir um edifício após o outro. Dois gigantes, cada um com mais de 20 metros de altura e portando uma espada longa e um machado gigante, respectivamente, revelaram seus rostos furiosos aos agentes. No segundo seguinte, um rugido enfurecido ecoou, criando uma ondulação visível no ar. Como ousam enganar os guerreiros de Elbaf? Os rostos dos agentes e dos fuzileiros navais mudaram drasticamente, tomados pela incredulidade. São os gigantes. Por que existem outros gigantes aqui? Broj balançou a mão, dividindo uma casa em duas, e então rugiu com um sorriso. Kashi, Oimo, viemos te levar para casa. Não muito longe dali, os dois gigantes que corriam para o campo de batalha pararam abruptamente. As vozes familiares trouxeram um olhar nostálgico aos seus olhos. Seus corações dispararam e inconscientemente aceleraram o passo, sem sequer perceber que estavam atropelando fuzileiros navais e agentes. Isso é. Essas são as vozes do Capitão Dorri e do Capitão Broj. Os dois gigantes ignoraram as maldições raivosas dos fuzileiros navais sob seus pés e rapidamente entraram no campo de batalha. No instante seguinte, as figuras imponentes que devastavam Enies Lobby entraram em seu campo de visão. Bem à frente dos gigantes, duas figuras particularmente altas, envoltas em capas, estavam em um frenesi destrutivo, brandindo suas armas para esmagar prédio após prédio. Entulho do tamanho de cabeças caía como chuva, causando inúmeras baixas. Dorri empunhou sua espada com ambas as mãos e a brandiu, cortando vários prédios ao meio na altura da cintura. Um poderoso furacão varreu as casas destroçadas, lançando-as na direção dos soldados que ainda se aproximavam. Bum! Argue! O rugido ficou cada vez mais intenso, e os gritos dos soldados cada vez mais estridentes. A cena que se desenrolava diante deles deixou Kashi e Oimo momentaneamente atordoados. No instante seguinte, uma transmissão da Torre da Justiça para toda a ilha chegou aos ouvidos de todos. Ei, Kashi, Oimo! Até quando você vai ficar aí parado olhando? Apressem-se e capturem esses gigantes não identificados. A voz arrogante e dominadora paralisou todo o campo de batalha. Linhas negras apareceram nas testas de todos. Eles não entendiam. Era óbvio que aqueles gigantes eram parentes de Oimo e Kashi. Por que aquele comandante de uma organização CP ainda era capaz de dizer uma coisa dessas? Dentro da Torre da Justiça, vários agentes de alta patente ali destacados observavam o comportamento vergonhoso de seu comandante com absoluto desprezo. Discretamente deram alguns passos para trás, como se quisessem se distanciar daquele tolo. No segundo seguinte, os dois gigantes que guardavam aquele lugar há 50 anos ouviram a ordem e lentamente ergueram suas armas. Ao lado deles, os soldados e agentes ficaram atonitos por um instante, antes de soltarem um grito estrondoso. Embora não soubessem o que havia acontecido, contanto que Kashi e Oimo continuassem a obedecer ao governo mundial, tudo estava bem. No entanto, no segundo seguinte, seus aplausos cessaram abruptamente. Eles encararam, sem expressão, as sombras escuras que agora os envolviam por cima. Bum! Sob o sinal do chefe do CP, Kashi e Oimo de fato lançaram um ataque. Mas seus alvos eram os camaradas que estavam comemorando um segundo antes. Um porrete gigante e um machado de batalha frio caíram em forma de cruz, atingindo soldados abaixo. Ao mesmo tempo, uma fúria indescritível surgiu em seus rostos enquanto rugiam entre dentes cerrados. Seus desgraçados! Vocês nos enganaram direitinho para guardarmos esse portão por tantos anos. Enfrentem a fúria dos gigantes de Elbaf. Sob o olhar atento de todos os soldados, os dois gigantes que ali estiveram por 50 longos anos desertaram facilmente para o lado que atacava Enies Lobby, lançando um ataque contra seus antigos colegas. Do outro lado, Broj e os outros se viraram para olhar para as duas figuras familiares atrás deles. Os cantos de suas bocas se curvaram em um sorriso nostálgico. Jejejejejeia. Cabababababa. Kashi, Oimo. Estamos de volta. Ao vê-los, Kashi e o outro gigante caíram em prantos, soluçando enquanto respondiam. Capitães. Pensávamos que vocês estavam presos na grande prisão submarina. Dorri brandiu sua espada novamente, arrasando uma grande área de edifícios. Sem olhar para trás, disse, falaremos de outras coisas depois. O importante agora é demolir este lugar. Broj virou a cabeça, mostrando seu perfil aos dois tripulantes. Este lugar fica bem perto do quartel-general dos fuzileiros navais. Não podemos perder tempo. Nesse instante, a voz arrogante e dominadora soou novamente na transmissão. Entendo. Então esses dois são os capitães dos piratas guerreiros gigantes? Tic. Pensar que o segredo foi revelado depois de terem guardado o portão por apenas 50 anos. Que chato. Jed e os outros estavam furiosos, rangendo os dentes. Esses caras. Como podem falar de um ato tão desprezível com tanto orgulho? Os rostos dos outros ao lado dela também se fecharam completamente. 50 anos, mesmo para gigantes cuja expectativa de vida era 3 vezes maior que a dos humanos, era muito tempo. Imperdoável. Bastardos desprezíveis. O chefe da CP parecia ter aprendido sobre Dorri e Broj e compreendido tudo. Vocês não passam de gigantes com uma mísera recompensa de 100 milhões de belis. Já avisamos os fuzileiros navais. Seus malditos gigantes estão acabados. Diante disso, Dorri e Broj baixaram a cabeça, com os rostos completamente mergulhados na sombra. A culpa é nossa, disse Broj com um rosto inexpressivo, uma luz vermelha emanando de seu corpo e irradiando um frio arrepiante. É verdade.
Se nós dois não tivéssemos ido embora, eles não teriam sofrido tal infortúnio. Nesse instante, o corpo de Dory se encheu de aqui, formando uma luz azul visível. Sob o olhar de todos, os dois gigantes ergueram lentamente suas armas frias e pesadas. O fluxo de ar em toda a ilha tornou-se caótico, formando um furacão feroz que se irradiou a partir dos dois que eram o centro. Uma súbita sensação de crise tomou conta do coração de todos os soldados, fazendo-os tremer. Dory deu um passo pesado para a frente, suas mãos reunindo força. Ei, Brogy, você ouviu isso, né? Brogy, que fizera o mesmo gesto, assentiu levemente. É verdade. Aquele desgraçado disse que avisou os fuzileiros navais. Nesse caso, não podemos aniquilar todos aqui. Então vamos afundar esse desgraçado boca suja no mar primeiro. Concordo plenamente. No segundo seguinte, os dois brandiram simultaneamente suas armas, que estavam envoltas em um poderoso aqui. Akoku. Bum. Uma majestosa onda de choque e aqui liberado irromperam de suas armas, pulverizando instantaneamente os complexos de edifícios que se encontravam em seu caminho e rasgando a espessa rocha e o solo da superfície. Uma quantidade imensurável de terra foi lançada ao ar, obscurecendo o céu. A onda de choque aqui atravessou instantaneamente o gigantesco tribunal, despedaçando-o e então mergulhou direto na Torre da Justiça, refletida nos olhos do chefe da polícia de contra-inteligência e de seus poucos agentes. Capítulo 98. Na beira da descida do Havain, Louis e Arcordon estavam lado a lado, olhando em silêncio para a devastada e irreconhecível Enies Lobby. Após um longo tempo, Arcordon, sentindo os lamentos contínuos vindos de baixo, comentou com emoção: a vida é realmente frágil? Diante disso, Louis se virou para olhar para Arcordon com interesse. Você está com pena deles? Arcordon balançou a cabeça e explicou com voz grave: eu simplesmente sinto que para pessoas como nós, que possuímos um poder destrutivo tão grande, a vida é tão frágil quanto uma erva daninha. Louis cruzou os braços e voltou a olhar para Enies Lobby com um olhar pensativo. Você subestima as ervas daninhas. Cortá-las, queimá-las ou pisoteá-las não prejudica realmente suas vidas. Os humanos, por outro lado, não suportam o mesmo tratamento. Arcordon ouviu isso e ficou pensativo. Ele sentiu que as palavras de Louis estavam insinuando algo. Você está dizendo que os humanos são inferiores às ervas daninhas? A isso, Louis não respondeu. Em vez disso, ergueu silenciosamente a mão, e uma luz quente e sagrada surgiu em sua palma. Deixou-a dispersar-se ao vento frio, transformando-se em pequenos pontos luminosos que flutuaram por vários cantos de Enies Lobby. Arcordon viu isso e ergueu uma sobrancelha. Pensei que você fosse matá-los. Louis balançou a cabeça. Estou conduzindo um experimento. Se for bem sucedido, talvez eu precise até da ajuda desses agentes. Como quiser. Arcordon fez beicinho e se espreguiçou preguiçosamente. Bem, então, estou voltando para o Novo Mundo. Ainda não consegui entrar em contato com o King, o incêndio. Shaq disse que alguém viu Kaido das Feras se suicidando na parte frontal do Novo Mundo. Vou aproveitar a oportunidade para ir ao país de Wano e ver o que aconteceu. Um lampejo de frustração brilhou nos olhos de Arcordon. O pessoal dos Piratas das Feras era caseiro demais. Nos últimos anos, ele não tinha conseguido capturar nenhum dos seus principais executivos. Certo. Se cuide, Louis assentiu. Então, como se tivesse se lembrado de algo, disse enfaticamente. Você vai passar por Punk Hazard. Arcordon ponderou por um momento antes de responder. Não, mas não levará muito tempo para chegar lá. Ele então olhou para Louis com uma expressão confusa. Por quê? Você quer que eu o destrua? Louis observou os gigantes embarcarem no Havain um a um, e então controlou para acender novamente. Em seguida, fingiu um olhar pensativo. Ouvi dizer que há uma fruta do dragão azul artificial lá. Leve-a com você na sua jornada. Certo. Arcordon concordou imediatamente sem hesitar. Embora não soubesse o que era uma fruta artificial, isso não o impediu de ouvir Louis. Aguarde minhas boas notícias. Dito isso, o corpo de Arcordon começou a brilhar com uma luz branca e num instante desapareceu da vista de Louis. Nesse instante, Helena também saiu lentamente da caverna de nuvens e foi até o lado de Louis. Louis, Dory e os outros estão procurando por você. Eu sei. Louis assentiu e se virou para caminhar em direção à caverna de nuvens. No entanto, no segundo seguinte, ele parou abruptamente, olhando para trás com uma expressão bastante estranha. E Helena ficou surpresa, mas depois pareceu perceber algo e aguardou com interesse o que aconteceria a seguir. Alguns segundos depois, um clarão deslumbrante de relâmpago surgiu à distância, convergindo diante de Louis para formar a figura de Arcordon. Era de fato Arcordon, que acabara de partir e agora retornava. Então, sob os olhares deles, ele assumiu uma expressão misteriosa. Ainda bem que Helena também está aqui. Há algo que quase me esqueci de dizer. E Helena ouviu isso e franziu ligeiramente a testa. Algo sobre mim? Envolver-se em dramas não era algo que Helena apreciasse particularmente. Louis fez uma expressão de "o que eu já não vi antes", e disse casualmente: "Conte-me". Arcordon lançou um olhar rápido para Helena e depois de organizar as palavras, disse algo chocante. E Helena pode ser parente dos Piratas das Feras. Louis. Essa era uma situação que Louis realmente nunca tinha visto antes. Os olhos de Helena se arregalaram como se ela tivesse visto um fantasma. Os olhos de Arcordon pousaram nos chifres negros de Oni na cabeça de Helena, e ele falou lentamente, há pouco tempo. Quando eu estava lutando contra um membro dos Cavaleiros de Deus, essa pessoa pensou que eu era dos Piratas das Feras e disse algo estranho. Então, sob os olhares deles, ele repetiu as palavras exatas da outra pessoa. Os Piratas das Feras já notaram esse Oni? O significado das palavras do dragão celestial era muito claro. Eles estavam procurando por Helena e prestando atenção nela. E se os Piratas das Feras soubessem da existência de Helena, também estariam muito interessados nela.
Luí e Helena trocaram olhares, ambos percebendo a incredulidade nos olhos um do outro. E Helena encontrou o olhar de Arcordon, ergueu a mão para tocar seus incomuns chifres de Oni negros e disse com certa incerteza: será que é porque meus chifres de Oni são negros? No mar, os Oni não eram incomuns. Suspeitava-se que tivessem herdado o sangue da antiga raça de gigantes. A maioria tinha chifres brancos como osso, alguns tinham chifres vermelhos ou alaranjados. Mas os chifres de Oni na cabeça de Helena eram pretos. Isso fez Helena pensar que essa era a origem de sua singularidade. Assim como as chamas da sua raça lunariana, ou a habilidade especial desconhecida dos bucaneiros. Será que os Oni com chifres negros como eu também possuem algo de especial? Diante disso, Arcordon balançou a cabeça negativamente. Não sei. Não perguntei a eles de propósito. Logo, Arcordon partiu novamente deixando Luí e Helena perplexos, perdidos em seus pensamentos sob o vento frio. Mas uma ousada hipótese logo surgiu na mente de Luí. Porque o governo mundial havia enviado uma poderosa frota composta por 3 navios de combate de nível vice-almirante, 5 ou 6 contra-almirantes e vários navios de guerra para capturar Helena no Mar do Leste. Seria realmente apenas por causa do talento excepcional de Helena? Luí baixou ligeiramente os olhos, observando os cabelos brancos que caíam pelas costas de Helena. Não é um degradê, observou Luí em silêncio. Então comparou Helena com uma personagem de anime de sua memória e mais uma vez chegou a uma conclusão. Considerando os cabelos brancos, a semelhança é de, no máximo, 30%. Depois de um longo tempo, Luí perguntou com grande interesse: e Helena, se você tivesse que escolher, preferiria uma irmã de 19 anos ou uma irmã de 12 anos e um irmão de 10 anos? E Helena olhou para Luí. Se minha mãe ainda estivesse viva, com certeza viria me ver. E se eles fossem meio-irmãos? Luí assentiu, acrescentando silenciosamente. E Helena ouviu isso e ficou pensativa. Por fim, perguntou de volta: quais personalidades você lhes deu? Luí pensou por um momento e disse seriamente: a irmã de 19 anos gosta de fantasiar que há um certo homem poderoso que tem alguns problemas de inteligência. E Helena? A irmã de 12 anos tem uma personalidade terrível, arruma briga com todo mundo que conhece, até com o chefe e benfeitor, e ainda por cima é uma puxa-saco. E Helena ouviu isso e ao ver o olhar sério e nostálgico de Luí, seu coração gelou. Naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, e Helena perdeu a compostura. Seu rosto assumiu uma expressão estranha e ela abriu a boca como se fosse dizer algo. Por fim, disse com um olhar de total rejeição: não posso escolher nenhum dos dois? Capítulo 99. No fim, Luí e Helena deixaram a questão de lado e não pensaram mais nisso. Eles sentiram que mesmo que houvesse alguma ligação, não faria muita diferença. E Helena acreditava que depois de entrarem no novo mundo e encontrarem os piratas das feras, poderiam julgar como tratá-los com base em suas ações. Dentro da caverna de nuvens de Avain, os gigantes que haviam acabado de varrer Enies Lobby com absoluta superioridade agora estavam cheios de vigor, sem um único arranhão. 8 gigantes estavam sentados de pernas cruzadas, conversando entre si. Perto dali, Uta e Kuina, que estavam bastante interessadas nos gigantes, sentaram-se na palma da mão de Gerd, ouvindo a conversa deles com grande interesse. O gigante ligeiramente curvado, Kashi, olhou para seus 2 capitães, os olhos brilhando de excitação. O quê? Capitães, vocês finalmente decidiram encerrar a luta e voltar para reconstruir os piratas guerreiros gigantes? Mesmo tendo se passado quase 100 anos, Kashi ainda se lembrava daquele dia comum. Os 2 capitães haviam pescado cada um rei do mar gigantesco. Deveria ter sido uma ocasião alegre, mas depois que uma garotinha fez aquela pergunta, tudo mudou. A discussão entre os 2 capitães se transformou em um duelo mortal. A dupla de forças equivalentes lutou por um longo tempo, tanto que os gigantescos tripulantes não tiveram escolha a não ser retornar a Elbaf para aguardar notícias. Quase 100 anos haviam se passado. O túmulo daquela garotinha tagarela agora tinha grama a vários metros de altura, mas os 2 ainda duelavam. Agora, ao ouvirem que seus capitães estavam encerrando o duelo, ninguém estava mais animado do que eles. Dorrio ouviu e assentiu com uma expressão séria. Não temos escolha. Ouvi dizer que a situação atual em Elbaf não é nada boa. Não é bom? Kashi e Oimo ficaram surpresos. A alegria que acabará de surgir em seus corações dissipou-se gradualmente, substituída por uma sombra de tristeza. Aconteceu mais alguma coisa depois da morte de Lord Yorley em batalha? Os 2 se viraram para olhar o grupo de gigantes mais jovens, com os olhos cheios de urgência. Ao ver isso, a Judin só pôde relatar mais uma vez a situação atual em Elbaf. Ao ouvirem suas palavras, a expressão de vergonha nos rostos dos 2 gigantes se intensificou. Com um evento tão importante acontecendo em Elbaf, eles haviam sido tolos ao não fazer nada em Enies Lobby. Isso os deixou, como gigantes de Elbaf, extremamente envergonhados. Broj viu isso e um sorriso heróico se espalhou pelo seu rosto. Não se preocupem, vamos voltar para resolver tudo isso. Depois que estiver resolvido, Dorri e eu teremos outro duelo para decidir o vencedor, que poderá reconstruir os piratas guerreiros gigantes e zarpar novamente. Ainda duelando? No entanto, as expressões de Kashi e Oimo mudaram. Após hesitar por um longo tempo, Kashi disse com um olhar frustrado: capitães, se vocês lutarem por mais 100 anos, seremos velhos. Não fará sentido nenhum zarpar então. Diante disso, Dorri acenou com sua grande mão e riu heroicamente. Não se preocupem, eu vou derrotar o Broj rapidinho. Broj, por outro lado, respondeu com um olhar de desagrado: Tik, eu sou quem pode te derrotar facilmente. Kashi e Oimo observaram a cena, quase idêntica à de 100 anos atrás, e trocaram olhares. Após um sorriso amargo, suspiraram em silêncio.
Nesse instante, Louis e Helena voltaram para a caverna nas nuvens. Dory e Broglie os viram e imediatamente sorriram. Louis, nós realmente te devemos isso. Se não fosse por você, ainda estaríamos duelando em Little Garden, completamente alheios ao que está acontecendo em Elbaf. Diante disso, Louis ergueu os olhos e encontrou 2 pares de olhos enormes, balançando a cabeça calmamente. Eu apenas lhes contei essas coisas. Fiz muito pouco. Contudo, um olhar surpreendentemente pensativo surgiu no rosto de Dory, um contraste marcante com sua aparência. Às vezes, disse ele significativamente, basta escolher dizer uma coisa a alguém para mudar o destino dessa pessoa e o de muitas outras. Portanto, os piratas guerreiros gigantes jamais esquecerão sua amizade. Broglie levantou-se lentamente, colocou seu machado gigante no ombro e revelou 2 fileiras de grandes dentes brancos. Louis, você será um amigo eterno de nossos piratas guerreiros gigantes e de toda a raça dos gigantes. Dory se levantou, apoiando-se em sua espada longa, e colocou o capacete lentamente. Muito bem, Louis. É hora de nos separarmos. Sua jornada continua. Se você viesse conosco diretamente para Elbaf, perderia muita coisa. Então, encontre uma ilha deserta e nos deixe lá. Vamos derrubar árvores para construir um navio navegável e retornar ao novo mundo. Diante disso, os cantos da boca de Louis se curvaram ligeiramente para cima. O navio que você constrói. Seria difícil revesti-lo para passar pela Ilha dos Homens-Peixe, não é? Disse ele com um sorriso. Os dois ouviram isso e paralisaram no lugar. O que você quer dizer? Perguntaram inconscientemente. Você tem muita sorte. Tem uma nuvem enorme passando por cima da sua cabeça. Louis apontou para o céu com um sorriso no rosto. Sob o olhar atento de Louis e dos outros, os 4 gigantes pisaram em um fragmento de uma ilha-nuvem, com cerca de 1/5 do tamanho de Havain. Ela recebeu vida de Louis e uma única ordem: voar na direção da pose eterna de Elbaf, fornecida por Hold, até que sua força vital se esgotasse. À medida que a ilha-nuvem se afastava gradualmente, Dory e Broglie de repente se viraram para olhar para Judin, erguendo suas armas gigantes. Jovens guerreiros de Elbaf, esforcem-se para se tornarem mais fortes. Atrás de Louis e dos outros, os gigantes liderados por Ajudin assentiram com expressões solenes e olhares firmes. Continuarei a trilhar este caminho. Então seus olhares se voltaram para o relativamente pequeno Louis, e eles falaram em voz grave. De agora em diante, estaremos sob seus cuidados, Capitão Louis. Louis respondeu com um sorriso. Claro. Um dia depois, em algum lugar do espaço aéreo na Grand Line. Com a adição dos gigantes, o navio de guerra já não era grande o suficiente para abrigar todos os piratas do Arcanjo, e o navio original de Ajudin e sua tripulação já havia sido afundado no Mar do Oeste durante o ataque de Cabanha. Felizmente, o Havain era, afinal, um pedaço recortado de uma ilha-nuvem. Seu espaço interno era extremamente amplo, e criar compartimentos grandes o suficiente para vários gigantes não o deixaria lotado. E se necessário, Louis poderia até expandi-lo. Depois que Ajudin e os outros se juntaram a eles, Louis decidiu que toda a tripulação abandonaria o navio de guerra e voltaria para Havain, pondo fim temporariamente ao seu comportamento de comer amargura sem motivo. Isso duraria até que tivessem um novo navio grande o suficiente para todos. Dentro de uma sala na caverna de nuvens, Louis pareceu pressentir algo e olhou para cima pensativo. Será que essa assinatura de vida peculiar é de um jornal gaivota de novo? Desde que entrará nesse espaço aéreo, Louis notara que os jornal gaivotas estavam aparecendo com mais frequência. O estranho era que os jornal gaivotas ali não carregavam mochilas e não tinham a intenção de vender jornais. Pareciam mais estar sendo usados para coletar informações. Mas como os jornal gaivotas não eram perigosos, Louis os ignorava. Clique. De repente, um som extremamente fraco no quarto chamou a atenção de Louis. Ele estreitou os olhos e, confiando em seus sentidos aguçados, localizou facilmente a origem do som. Abriu uma pequena caixa de madeira, revelando o objeto que produzia o som fraco. Será que o Vivre Card do Sr. Momora está queimando? O Vivre Card com o nome do companheiro de tripulação de Roger estava queimando lentamente. A velocidade não era alta, e não o suficiente para ser fatal. Louis franziu a testa. Pegou a Vivre Card e a colocou na palma da mão, deixando-a mover-se lentamente em uma determinada direção. Ao mesmo tempo, controlou a Van para seguir a direção indicada pela Vivre Card. Para surpresa de Louis, o Sr. Momora estava bem perto deles. Logo, Louis encontrou o dono do Vivre Card em sua mão. Sr. Momora, um membro comum dos piratas do Roger. Capítulo 100. No mar sem fim, numa pequena ilha com menos de 1000 metros quadrados, um homem ligeiramente rechonchudo, de cabelos rosados e usando uma cartola decorada com 3 taxas de metal, jazia debilmente sob um coqueiro. Seus olhos estavam cerrados com força, seus lábios rachados, e ele parecia ter perdido a consciência. Apenas o leve movimento de subida e descida do seu peito indicava que ele ainda estava vivo. Louis dobrou as asas e pousou suavemente. Segurando o Vivre Card com o nome Sr. Momora escrito nele, ele avaliou o homem de cabelos rosados que parecia ter desmaiado de fome. Com um único olhar, combinando o estado físico do homem com o tamanho diminuto da ilha, que tinha apenas algumas dezenas de metros de diâmetro, Louis deduziu o motivo de sua inconsciência. O cabelo rosa, as roupas discretas e até mesmo o Vivre Card comprovavam que ele era a pessoa que Louis procurava. Só que, um parceiro do rei dos piratas, Gold Roger, ficou preso nesta pequena ilha e desmaiou de fome. Após confirmar a identidade do homem, uma sutil mudança surgiu na expressão de Louis. Após infundir casualmente um pouco de sua força vital nele, Louis olhou para o Vivre Card em sua mão, que gradualmente parava de queimar.
e ficou ainda mais certo da identidade do homem. Então, Louis pegou Momora, deixou a pequena ilha e abriu suas asas, ascendendo lentamente ao céu. Ao se levantar, Louis olhou para as jornal-gaivotas que voavam gradualmente para longe e franziu ligeiramente a testa. Há pouco tempo, o número de jornal-gaivotas estava normalmente alto, e agora estão todas partindo em grupo. O que será que estão aprontando? Logo em seguida, Louis levou o Sr. Momora de volta à caverna de nuvens de Avan e colocou o homem, ainda inconsciente, em um quarto. Em seguida, instruiu um protótipo de flugel próximo a trazê-lo para vê-lo quando acordasse. À noite, o Sr. Momora sentiu o aroma da comida e abriu os olhos em um quarto. Olhou para a suave luz incandescente acima de sua cabeça e para as paredes brancas, lisas e limpas ao seu redor, e sua expressão gradualmente tornou-se estranha. Quando percebeu que não sentia o menor balanço característico de um navio, seu rosto empalideceu. Oh, não! Será que alguém me viu sem meu disfarce enquanto eu estava inconsciente e agora fui preso? Mas no segundo seguinte, ele desmentiu essa hipótese, pois não estava usando grilhões de pedra do mar para restringir seus movimentos. Então, isso significa que eu fui resgatado? A expressão inicialmente de pânico de Momora mudou, e um olhar pensativo surgiu em seu rosto. Nesse instante, a porta se abriu lentamente. Uma linda jovem vestida com um longo vestido simples e com pequenas asas brancas saindo da parte inferior das costas, apareceu diante dele. No primeiro momento em que Momora a viu, ficou estupefato com sua beleza. Mas, aos poucos, seu sorriso foi se apagando. O sorriso rígido da bela garota e as articulações do seu corpo davam a ela uma aparência humana, mas um olhar mais atento revelava que ela não era, o que era de certa forma arrepiante. O monstro, disfarçado de uma bela jovem com asas brancas, ficou parado em silêncio à porta e fez um gesto para Momora, convidando-a a segui-lo. Momora ficou surpreso por um instante. Então, informações sobre esse tipo de coisa surgiram em sua mente, e uma expressão de choque e surpresa apareceu em seu rosto. Esta é uma das construções criadas pela habilidade de Louis, como mencionado no relatório de inteligência. A inquietação de Momora se dissipou, e ele seguiu proativamente os passos da bela construção. Que coincidência, pensou Momora enquanto caminhava pelo corredor claro e organizado. Aquele encontro parecia um tanto bizarro. Ele estava a caminho de encontrar Louis quando seu barco virou inesperadamente. Ele foi parar naquela ilha deserta e depois de se agarrar por um tempo, desmaiou. Jamais imaginaria que ao acordar, já estaria no navio de Louis. Logo Momora, seguindo o flugel, chegou a um salão espaçoso. Seus olhos percorreram as figuras ali reunidas, parando finalmente em Louis. Então, sob o olhar de todos, ele ergueu a mão e os cumprimentou com um sorriso. Já ouvi falar muito de você pelo Shanks. Desde então, sempre quis te conhecer, para saber que tipo de pessoa você é. Hoje finalmente nos encontramos, Louis. Enquanto falava, o Sr. Momora prestava atenção às expressões de todos. O que o intrigava era que após ouvirem suas palavras, eles não demonstravam nenhum choque, nem mesmo um indício de surpresa. Essa não era a cena que ele esperava. A isso, Louis respondeu com um sorriso e um tom gentil. Prazer em conhecê-lo, Sr. Momora. Dito isso, Louis pegou o Vivre Card com seu nome gravado e o colocou sobre a mesa à sua frente. Momora ficou surpreso, mas logo entendeu tudo. Coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Então você já sabia minha identidade pelo Vivre Card que deixei para trás. Louis assentiu com a cabeça. Depois que notei que seu Vivre Card estava começando a queimar, fui procurar em sua direção e descobri que você não estava longe de nós. Então, eu trouxe de volta para cá, já que você havia desmaiado de fome. Perto dali, Uta estava deitada no sofá, balançando suas panturrilhas loiras e redondas, e perguntou com grande curiosidade. Você é parceiro do rei dos piratas, Roger? Certo. Por que você acabou preso em uma ilha deserta? Ao ouvir isso, o constrangimento no rosto de Momora aumentou. Ele não conseguiu evitar um sorriso tímido, porém educado. Por fim, deu uma risada fraca e se preparou para responder. Nem todos nós éramos monstros. Apenas Roger, Heilig, Gaban e Odin conseguiam, em certas circunstâncias, ignorar desastres naturais. Comparados a eles, o resto de nós é apenas um pouco mais forte do que pessoas comuns. Quanto ao motivo de eu estar aqui, os olhos de Momora se moveram de Uta para Louis. No instante seguinte, ele se sentou em frente a eles e sorriu. É claro que foi para ver o Louis. Depois que descobri a rota de vocês, consegui arranjar um tempo para vir aqui especialmente para isso. O grupo ficou surpreso e inconscientemente repetiu. Viemos aqui especificamente para encontrar Louis? Um lampejo de compreensão cruzou os olhos de Louis. O motivo de o Sr. Momora estar tão perto deles era que ele estivera indo naquela direção o tempo todo. Mas, como você sabia o nosso caminho? Louis franziu ligeiramente a testa. Ele estava um pouco preocupado com isso. As expressões dos outros também mudaram ligeiramente. Ao ver isso, Momora riu. Não se preocupe, tem uma fonte de inteligência especial. Foi assim que consegui rastreá-lo. O governo mundial não conseguirá deduzir seu paradeiro tão facilmente. Então, Momora explicou seu verdadeiro propósito. Ele estava em uma missão especial confiada a ele pelo Capitão Roger. Ele temia que se Louis o procurasse, pudesse inadvertidamente atrair a atenção do governo mundial, atrapalhando o plano. Portanto, Momora decidiu proativamente encontrar-se com Louis. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.